Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós iniciamos mais um sábado do Senhor, ao findar dessa sexta, dando graças a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concedeu até aqui. A gente está começando mais um programa Vidas Impactadas, como você vê aí na sua tela. Nós hoje vamos falar de Paulo e Silas. Estamos começando este programa pela rádio web Viva Cristo, que você acessa no site da Convenção Sul, promessasul.org. Também no YouTube da Convenção Sul, você nos encontra no Promessa Sul. Procura também no Facebook Promessa Sul, que lá estamos. Compartilha aí na sua igreja, compartilha no grupo de homens, no grupo de mulheres, no grupo de jovens. Compartilha essa transmissão para juntos nós olharmos para a Escritura e aprender um pouco mais de Deus. Nós estamos aqui, sobre a tutela do Ministério de Evangelismo Regional, com a graça de Deus, hoje com convidados muito especiais. E eu quero aqui, em primeiro lugar, saudar o pastor Carlos Eduardo. Pastor, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Um feliz sábado. Amém, irmãos. Paz de Cristo Jesus. É um grande privilégio estar aqui com os irmãos. Um sábado abençoado para todos nós, para você e sua família. Que Deus abençoe nosso programa, pastora Frane. Que bênção! E a gente está com mais convidados aqui hoje, convidados especiais, que hoje o programa ele é um pouquinho diferente. Nosso programa hoje tem louvor também, e a gente está aqui com a Andressa e com o William, da IAP Xaxim. A paz do Senhor Jesus, deixa eu botar a câmera certa. A paz do Senhor Jesus, Andressa, a paz do Senhor, William. A paz do Senhor, tudo bem? Pastores. Que prazer estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui louvando a Deus juntamente com vocês. Amém, glórias a Deus. E assim nós vamos começar o programa, não sem antes pedir a bênção de Deus sobre este momento. Talvez você chegou corridinho do trabalho aí, não deu tempo de receber o sábado propriamente dito, então a gente quer orar com você e eu quero neste momento então pedir a sua companhia nessa oração. Deus maravilhoso e santo, nós te agradecemos, Senhor, pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado, pela Jesus. bênção, ó Deus, de podermos estar juntos ao final dessa sexta, o início do sábado do Senhor. Glória e juntos aqui, ó Deus, estamos congregados pedindo a Deus, Espírito Santo de Deus seja conosco, abençoa cada uma das famílias dos teus filhos, que seja um dia de refrigério e assim começamos na tua presença. Amém, que tudo Jesus. que aqui nós vamos conversar, ó Deus, sirva para a edificação da tua igreja e que no nome de Jesus possamos aprender mais de ti. Glórias Assim nós a Deus. pedimos e agradecemos desde já. Amém, Jesus. Amém.
Altíssima, na sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor e paz, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, que benção, pastor Eduardo. Que Amém. benção a gente poder receber neste sábado aí, louvando a Deus também. Então a gente vai hoje falar sobre Paulo e Silas. A gente já introduziu Paulo, né? Já apresentou ele no programa passado, na sexta passada, onde nós falamos de Paulo e Barnabé. E, pastor Eduardo, hoje a gente introduz um novo personagem que é Silas. Quem é Silas? O que a gente tem de informação, né, sobre Silas? O que a gente pode falar dele? Bom, amados irmãos, o que a Escritura nos ensina, pastor Afrânio? Silas era um crente muito fiel a Deus. Silas esteve presente na reunião do Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Os irmãos devem se lembrar que no capítulo 15 de Atos, o Novo Testamento nos ensina que houve uma discussão naquela época da igreja acerca da condição dos gentios diante dos irmãos judeus. Se houve uma discussão se de fato os irmãos gentílicos também poderiam ser salvos pela graça de Jesus, né? E porque o Espírito Santo começou a batizar os gentios, né? Cornélio é um grande exemplo disso. E essa discussão veio para dentro da igreja de Jerusalém e, ao que tudo indica, Silas
era um irmão gentílico da região de Antioquia. Uhum. Esse irmão, ele era cidadão romano, que era um título muito importante naquela época. Abria várias portas. Exatamente. Provavelmente este tenha sido o motivo pelo qual o Concílio de Jerusalém, assim que chega a decisão de que diz lá, né, pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo convence o concílio de que sim, os gentílicos, os irmãos não judeus, têm que ser inseridos na comunhão da igreja. E essa notícia precisava ser espalhada pelo mundo não judeu da época. Então, pareceu bem ao Espírito Santo recrutar Silas, né? Irmão que provavelmente era uma pessoa estudada, instruída, ele era uma espécie de escritor, né? A primeira carta de Pedro, ele vai ser o responsável por fazer a redação. Pedro vai ditando e Silas foi escrevendo. O amanuense de Pedro, né? O amanuense de Pedro. E Silas, então, entra no contexto da igreja como um emissário, um correspondente, né? Ele parte junto com Paulo, Barnabé, para a região não judia da época, e vai espalhando a decisão do concílio de Jerusalém, né? O fato de ele ser um cidadão romano facilitou muito as coisas, porque chegava na fronteira das cidades, dos estados, das províncias, ele se apresentava como cidadão romano. Naquela época o mundo era dominado pelo Império Romano, e ele tinha trânsito livre, e isso facilitava muito, pastor Afrânio, a comunicação da mensagem da igreja, das decisões da igreja, né? Esse acesso, né, de Silas. Silas é o nome, eu estava lendo alguns comentários, né, que Silas também é Silvano, que a gente vai ver nas cartas, né, ele sendo mencionado como Silvano. Então não foi o Silas transformado no Silvano, não. Não, na realidade é assim, meus irmãos. O mundo do Novo Testamento, ele é uma combinação da predominância da cultura romana, que era o império que governava as cidades e as províncias. Então, a fala naquele momento era de predominância ou latim antigo ou o mundo grego. Então, Silas é o nome, digamos, oriental dele, e Silvano é a variação latina, a variação ocidental do nome, né? Então, no grego não havia Silas, havia Silvano, por isso essa variação, mas é a mesma pessoa. A mesma pessoa que está ali. A gente, no último programa, tratou de alguns pontos ali, olhando para a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé. Sim. Assim, a gente viu as características desses dois personagens, e a gente finaliza, por exemplo, o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, onde a gente vai ter uma divergência entre Paulo e Barnabé, e na sequência a gente vai ter, né, o início da segunda viagem missionária, que é o escopo do que a gente quer tentar falar hoje um pouquinho, assim, em alguns aspectos principais dessa segunda viagem. Pastor, ali a gente teve uma divergência. Paulo estava com Barnabé, e aí nós tivemos uma divergência onde Barnabé queria levar João Marcos, que anteriormente tinha deixado eles na mão. Pelos seus motivos, ele não perseverou ali no propósito, mas agora Barnabé estava disposto a dar uma segunda chance, e Paulo não se acertou com Barnabé nesse sentido. Houve uma divergência, e aí a gente tem o começo, a gente tem a introdução de Silas dentro desse contexto, né, dessa segunda viagem. Sim. Pastor, existe muita especulação teológica, né? Porque o texto em si, ele não revela os detalhes mais, digamos assim... Os pormenores, né? Os pormenores, mas o que nós podemos conjecturar sem castigar o texto bíblico, sem forçar o texto bíblico, João Marcos era bem mais jovem do que Silvano. Paulo, na altura do seu apostolado, ele com certeza mediu os riscos. Tanto é que Paulo sabia exatamente o que o aguardava em cada uma dessas viagens. Eram viagens longas, eram viagens difíceis, outro idioma, outra cultura. Penetrar essas cidades dominadas pela idolatria exigiria muita resiliência desses emissários. Provavelmente João Marcos, e aí não estão os pormenores, mas nós podemos conjecturar, provavelmente João Marcos não passou no primeiro teste da resiliência, e por isso ele deve ter abandonado eles na Panfilha, na viagem anterior, devido a essas dificuldades, né? Será que João Marcos conseguiu ficar, ele conseguiria, melhor dizendo, né, prosseguir na viagem?
Silvano já era um homem experimentado. O fato dele ser um cidadão romano já significa que ele era um homem maduro, um homem provado. O fato do Concílio de Jerusalém ter destacado ele para ser o redator e o emissário dessas mensagens também pode indicar que Silvano ele conhecia muito melhor a região do que João Marcos. Então, dentro da estratégia missionária de Paulo, eu aconselharia que nós talvez reformulássemos a nossa leitura sobre Paulo e João Marcos. As pessoas batem muito na questão de que eles brigaram. O texto diz que houve uma grande discussão, porque provavelmente na leitura de Paulo seria melhor levar Paulo e Silas na companhia de Silas. Nós vamos chegar daqui a pouquinho, mas você imagine, mesmo Paulo e Silas sendo cidadãos romanos, foram presos ilegalmente. Isso mesmo. Foram presos ilegalmente. Conhecendo a história do mundo antigo, provavelmente João Marcos teria morrido naquela prisão. Por não ser cidadão romano. A gente tem essa divergência. Vamos colocar aqui. Eu tô com a NVT aqui, no verso 39 do capítulo 15, né? O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. O fato é que, independente do negócio não sair como a gente esperava, tanto Paulo quanto Barnabé, eles entendem que tem uma missão recebida da parte de Deus. Exato. E eles não deixam de cumprir a missão por conta disso. E, inclusive, Deus opera, mesmo nessa situação, não foi uma divergência de desunião da igreja ou algo assim da liderança. Não foi um cisma. Eles só divergiram num aspecto e, mesmo assim, continuaram a missão. E Deus ainda, né? Daí ramifica ainda mais o propósito dele. Exato. Quando a gente consegue acompanhar o fluxo, né, do capítulo 16 e 17, nós vamos descobrindo que de fato tinha que ser Silas. Tinha que ser Silas. E de fato era o João Marcos mesmo que precisava ficar com Barnabé. Isso mesmo. Né? Então, quando a gente analisa a biografia dos dois, por exemplo, a gente encontra Paulo ele é um sujeito muito ansioso. Paulo, ele quer fazer tudo naquela hora que ele quer fazer. Ele é um sujeito muito inquieto com a missão do evangelho. Ele quer aproveitar toda oportunidade. Todo o tempo que conseguir. Como se nas entrelinhas da vida de Paulo, pastora Fran, ele quisesse se redimir. Sim. Em comparação ao ser humano horrível que ele era antes. Às vezes ganhar o tempo, né, que lá atrás ele remir o tempo perdido. Barnabé já tinha uma personalidade mais assim paterna, fraternal, mais tolerante, mais paciente. Sim. E Deus de fato usa nossas personalidades para cumprir a missão. Sim. E eu não tenho dúvida que tinha que ser de fato uma pessoa do espírito como o de Paulo, né? Destemido, ansioso, inquieto, né? Ele chega a dizer, né? Pesa sobre mim o peso de todas as igrejas. Ele entende a sua missão, o seu propósito. Só um comparativo, né? Tiago é o presidente de honra da igreja em Jerusalém, a sede, digamos. E Tiago nunca disse isso. Verdade. Tiago é o irmão de Jesus. Tiago nunca externou esse tipo de sentimento. Paulo não era nada de Jesus. Ele, como ele diz, né? O último da fila, né? O menor de todos. E ele dizia, pesa sobre mim o peso sobre todas as igrejas. Então, nós começamos a ver como a vida desses homens, de fato, era dominada pelo Espírito Santo. A tal ponto de, mesmo quando eles divergiam, Deus era glorificado. Isso é muito interessante a gente perceber e a gente trazer para a nossa realidade, né? Quando nós temos um chamado, recebemos um chamado de Deus, e eu não digo assim, né? Estamos falando aqui os pastores, estamos falando aqui os adoradores, a gente está falando com toda a igreja, todos nós temos um propósito de Deus para as nossas vidas dentro da obra dele, onde a gente precisa se encaixar. E a gente precisa, então, tirar essa primeira lição aqui, irmão. Tem divergência? Não abandona a obra, né? Muitas vezes precisa ajustar alguma coisa ali, outra aqui, nem sempre vai ser do jeito que a gente pensa, mas não deixa de fazer a obra, não abandona a obra, não abandona a missão. A missão é de Deus para nós, não é Deus que se encaixa na nossa agenda, mas é a gente que se encaixa na agenda de Deus. Exato, pastor. O que fica claro nesse trecho do começo da viagem é que a missão é sempre mais importante. Nunca perdeu o foco da missão. A missão é mais importante, não importa se é a Frânio, se é a Andressa, se é o William, se é Eduardo. Deus encontrará uma forma de fazer com que a sua missão seja realizada. E no final da missão, o Espírito Santo vai convencer o nosso coração de que até mesmo a nossa divergência pode ser um canal de bênção
para a missão de Deus. Para isso a gente precisa estar no Espírito Santo, né? Deixando o Espírito Santo agir, Exato. moldar-nos. Eu vou colocar aqui na tela para o pessoal que está em casa a segunda viagem missionária de Paulo, só para a gente ver ali, né? Então eles, depois da primeira viagem, desceram ali, vocês não vão ver o meu mouse, mas eles Sentido desceram, anti-horário, né? Foram de Jerusalém, subiram para Antioquia, de Antioquia eles partiram. Essa segunda viagem é a mais bem documentada que a gente tem na Bíblia. Correto. E nisso eles tinham um propósito inicial de visitar as cidades onde, né, na primeira viagem eles foram. Uhum. Mas o Espírito Santo foi conduzindo de outra maneira. Sim. Então vocês vão vendo, né, eles vão em direção à Europa, aquilo que não estava no cronograma, mas estava no cronograma de Deus, não dos homens, mas de Deus. Então, pastor Eduardo, eu olho para isso. A gente vai ver no capítulo 16, eles visitando Derbe, depois foram a Listra, e ali encontraram um homem chamado Timóteo. A gente vai falando um pouquinho de Timóteo, né? Ele foi introduzido aqui nessa viagem. Então a gente vai ter Timóteo um pouquinho mais no próximo programa, a gente vai falar especificamente com ele, mas nós vemos aqui um jovem sendo inserido também nisso aí, Sim. né? O método de Paulo, ele é muito interessante, porque ele está convencido de que ele não é capaz de fazer nada solitariamente, ou sozinho, né? Paulo, ele está convencido pelo Espírito Santo de que ele precisa contar com a ajuda das pessoas. E ele sabe que não vai estar para sempre aqui. É por isso que ele está sempre cercado de discípulos. Ele quer repartir o que ele recebeu do Senhor, né? 1 Coríntios capítulo 11. O que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Em todos os sentidos. Então Paulo não perde uma oportunidade de discipular pessoas, de contribuir na formação de novos líderes para a missão, né? E quando ele chega a essa região, ele encontra Timóteo, um jovem, né? Criado por duas mulheres muito piedosas, né? Sua mãe e a sua avó. Mas eu não vou dar spoiler aqui, né? No outro programa, né? O outro convidado, ele vai ilustrar a história de Timóteo. Mas o ponto essa segunda viagem, como você mesmo diz, o plano era fazer visitas de reconhecimento, né, às igrejas que eles haviam plantado na primeira viagem. E qual era, vocês já devem ter explicado aqui, o método de Paulo era ir na direção de locais onde o evangelho ainda não era conhecido. Ali ele pregava o evangelho sistematicamente, ele conseguia os primeiros convertidos. A partir dessas primeiras conversões, ele capacitava esses primeiros convertidos a defenderem a fé, a viverem a fé, a testemunharem da fé, e rapidamente esses novos convertidos já discipulavam outros. É o que a gente chama em missões hoje de uma igreja autóctone. Exato. Onde ela mesmo, né, consegue se reproduzir, se cuidar, se reproduzir a partir, né, do que já foi pregado. Exatamente. O método, em comparação a outros que existem, né, um método bastante simples, mas ao mesmo tempo difícil de ser implantado, porque precisa muita dependência de Deus, muita confiança em Deus, e precisa estar disposta a enfrentar os desafios que se levantam. Que né? Vem resistência, né? E é exatamente aqui, nesse ponto, que as vidas desses primeiros convertidos começam a impactar outras vidas. O testemunho tanto dos pregadores quanto dos primeiros discípulos, é digamos assim, a causa do sucesso da missão, porque Tessalônica, por exemplo, né? Eles receberam a palavra como verdadeiro poder de Deus. Glória a Deus. Eles não receberam a mensagem de Paulo, essas igrejas não receberam a mensagem de Paulo como um conto, como mais uma entre várias mensagens que eles já ouviram, mas eles ouviram essa mensagem como se de fato Deus estivesse falando pessoalmente com essas pessoas. E isso impactou a vida dessa gente. E Paulo provavelmente não esperava, no retorno, essas visitas de reconhecimento, encontrar uma abundância tão grande de conversões e de potenciais novas igrejas, né? Por isso a viagem acabou tomando um tempo maior que o planejado. Por isso que, de fato, precisaria de pessoas mais resilientes nessa viagem. Aí a vida de Silas fez toda a diferença, né? Imagine a quantidade de cidades que a gente olha, né? A gente olha Filipos, a gente olha Troade, Bitínia, Macedônia, Éfeso,
Atenas, Corinto, Galácia, Mísia, ou seja, um sem número de cidades, né, por onde eles passam. Imagine ter que ficar explicando em cada cidade que João Marcos não é cidadão romano, Sim. mas que ele pode entrar, que ele é boa gente, né? Sim, sim. Então veja bem, o Espírito Santo vai conduzindo mesmo, né? E o que mais me chama a atenção nessa segunda viagem, pastor, Sim. é como Paulo e Silas permitem que o Espírito Santo use a vida deles para impactar outras vidas. Eles se sentem à vontade com isso. E não é no mérito, assim, Paulo vai escrever mais pra frente, né? Ele não procurou usar de eloquência, tipo um recurso dos oradores da época, dos filósofos da época, ele procurou não usar técnicas humanas para persuadir as pessoas. Ele sempre se colocou na dependência do Espírito Santo. Alguns o consideravam fraco, né, por ter uma mensagem que não era daquele... vamos colocar assim, daquele peito estufado, que Sim. tinha técnicas de retórica e tudo mais. Ele vinha no poder do Espírito Santo, e a gente vê essa viagem deles aqui, na sequência, que eles estavam viajando pela região da Frígia e Galácia, mas eles não conseguiram pregar na província da Ásia. Houve um impedimento, avançando um pouquinho nessa história, nesse caminho. E assim eles foram até a fronteira da Mísia, que ainda era a beiradinha da Ásia, para começo da Europa na sequência. Sim. E então o Espírito de Jesus não permitiu. Mais uma vez, né, eles estavam ali, assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade, antiga Troia. Né? Tem gente que diz que Troade era Troia, ou então pertinho de onde era a famosa cidade de Troia. Naquela noite, Paulo teve uma visão, da qual um homem da Macedônia suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso já era na Grécia, então agora eles estão indo para a Grécia e estão em direção a Filipos, que é um dos locais onde eles, eles chegam então na Europa. Exato. Nós não temos muitos detalhes do porquê o Espírito Santo impediu, né? Mas de novo, uma conjectura baseada no contexto mais abrangente da situação, né? Era plano do Espírito Santo fazê-los chegar à Europa. Isso. Era plano do Espírito Santo fazê-los chegar à Macedônia, né? Porque embora o Império Romano estivesse exercendo a sua hegemonia política sobre a região, sobre o mundo antigo, uma coisa o Império Romano não foi capaz de fazer, que o Império Grego foi. Atenas era a capital do conhecimento. Verdade. Atenas era a capital das últimas novidades em termos de sabedoria, ideias, ideologias da época e cultura. Tanto é que o Império Romano preservou toda a cultura grega que vinha de Atenas, né? A ideia de democracia, por exemplo, que nós conhecemos, veio de lá, né? Nesse sentido, parece-nos que o Espírito Santo quis usar estrategicamente a rota de Filipos até Macedônia, Atenas, Corinto, que eram rotas do conhecimento humano e ao mesmo tempo rotas com um grande fluxo de pessoas, tanto por terra quanto por porto, né? Nós sabemos que Corinto, por exemplo, é uma cidade portuária, né? A própria Troade, né? Então, provavelmente o Espírito Santo queria que eles deslocassem a viagem até essa região para que dali, havendo conversões, havendo vidas impactadas em cidades estratégicas como essas, rapidamente a mensagem se espalharia, se dissiparia, né? Com perdão do trocadilho, como um vírus espiritual. Verdade. Né? No sentido positivo, obviamente. Né? E Paulo não se opôs. Né? Quantas vezes nós estamos na missão e o Espírito deixa claramente que o caminho não é aquele que nós traçamos e é outro que Deus está conduzindo, que Deus está mostrando, e nós resistimos. E a gente pensa, não, mas Senhor, eu já planejei tudo, já está tudo organizado aqui, já estou mandando ir para outro lado, será que é mesmo? O Senhor não está enganado? Assim, tipo, e a gente pode pensar assim, a gente resiste muitas vezes, né? Então precisa estar atento, precisa ouvir a voz do Espírito em primeiro lugar,
e depois atender ao que o Espírito conduz. Foi assim na igreja que estava surgindo ali, Sim. nesses primeiros passos da era da igreja, e continua sendo assim. A igreja de Cristo, Exato, dirigida pelo pastor. Espírito. Existe um elemento que hoje em dia, no meio evangélico, ele não é levado tão em conta, mas o êxito das nossas missões, o êxito da nossa missão que recebemos de Deus, seja como esposo, esposa, filho, pastor, missionário, líder de ministério, cristão comum, o êxito da nossa missão depende do quanto somos capazes de obedecer à voz do Espírito. Glória a Deus. Se Paulo não tivesse ouvido a voz do Espírito, a missão teria sido um fracasso. Se ele tivesse se garantido, né? Não, eu já tive na Macedônia. Aliás, eu já tive ali na região onde nós fomos impedidos de pregar, né? Conheço ali. Não, o que é isso? Vim até aqui, vou, né? Gastei para vir até aqui, Sim. corri riscos de vida para estar... Não, ele não discute com Deus, ele simplesmente se submete. Quantos e quantos cristãos estão medindo força com a voz do Espírito nesse momento? Resistindo, né? Resistindo à orientação, né? Não é para lá, é para cá, né? E o fato é que nós somos um tipo de geração que tem problema sério com submissão. Nós acreditamos num Deus que nos deu um outro tipo de arbítrio, um outro tipo de liberdade nunca antes visto. Por isso muitos de nós estão convencidos de que podem fazer o que quiser e Deus aprova. Essa passagem que nós estamos lendo aqui, Atos 16, a partir do verso 6, deixa claro que não funciona assim. A missão sempre é de Deus, o plano sempre é de Deus, e quem se alista para a missão precisa estar submisso à voz do Espírito. A voz de Deus. A gente tem essa viagem, vai seguindo, então eles ouvem, passa Macedônia, ajuda-nos, ou venha para Macedônia ajudar-nos. Isso. E assim eles partiram de imediato para ali anunciar as boas novas. Nós temos ali no versículo 11 uma fala em primeira pessoa. Então nós podemos inferir que Lucas agora ele se junta a essa viagem. Até então ele relatou do que lhe foi passado, e agora ele passa a anunciar, né, a relatar com uma primeira pessoa. Eles embarcaram, ali tem um relato, então eles saindo da Ásia, chegam na ilha de Samotrácia e assim eles vão para Neápolis, alcançando Filipos. Exato. Chegando em Filipos, eles Espera aí que virei demais aqui. Isso. E ali eles permanecem vários dias e no sábado eles procuram um lugar, então, para encontrar um lugar de oração. Porque ali não tinha uma sinagoga, né, pastor? Sim. Precisava 10 judeus para ter uma sinagoga. E então Paulo ele procura o lugar de oração onde era costume também, né, quem era judeu, então tinha, né, um lugar assim à beira do rio, era um lugar que era procurado para isso. Sim. E assim ele encontra ali um grupo de mulheres reunidas. E na Europa a primeira pessoa a ouvir a boa nova é uma tal de Lídia, que ela era natural da cidade de Tiatira, era comerciante de púrpura. O que aconteceu com essa família, a Lídia e sua família, quando ouve a mensagem, pastor? Pois é. Como o Espírito de Deus, né, ele surpreende. Um local improvável, um local, digamos, humanamente inapropriado, não é um local de culto, não é um local de templo, né? Provavelmente seria o local onde ela tinha montado a sua loja, né? Ela era uma comerciante. A Bíblia diz que Lídia vendia púrpura. Púrpura era um material que era utilizado para dar cor aos tecidos, né? E Paulo aproveita a oportunidade e o interesse de Lídia, né? O interesse de Lídia. As mulheres gregas, elas tinham um espírito de liderança, né? Elas se aventuravam, né, a liderar comércio, trabalho, plantação, porque a Grécia, os homens se dedicavam mais ao trabalho da filosofia, ao pensamento, né? O que às vezes tornava os homens mais ociosos, e as mulheres tinham então que assumir a responsabilidade de cuidar dos seus lares, né? Uma distorção da cultura, quando na verdade o homem deveria sustentar o lar. Mas o caso é que ali nessa cidade, o texto diz que ela também não era dali, né? O texto diz que ela era de Tiatira, Também. que ela era de uma outra cidade, né?
Então, provavelmente ela usava a rota de Filipos, porque passava mais pessoas naquela rota comercial, para vender os seus produtos, né? E a Bíblia diz que ela creu, né? Paulo sai junto com seu companheiro, ele sai para encontrar esse local de adoração. Essa oração aqui, na verdade, é o culto do sábado. É o culto do 7º dia da semana, né? Já fica aí uma lição de adoração, né? Não é assunto de hoje, mas não é porque não existe um templo, não é porque não há aqui uma sinagoga que eu estou impedido de adorar o Deus que me salvou. Amém. No dia do Senhor, né? E Paulo tem um encontro, né, com essa mulher, e o texto diz que ela era uma mulher temente a Deus. Uma mulher temente a Deus. Provavelmente essa mulher já havia ouvido falar alguma coisa do Evangelho, ela provavelmente já tinha ouvido falar alguma coisa sobre o Deus dos judeus, porque o texto diz que ela era temente. Essa palavra é muito interessante porque diz tudo sobre o caráter dela. Significa que ela já não acreditava na idolatria da sua área. O coração dela já estava inclinado para as coisas de Deus. A gente tem, por exemplo, lá atrás, ali um pouquinho na história lá em Cornélio, né? Um homem temente a Deus também. Então, às vezes vai ser essa situação, né, de uma pessoa que já entende os princípios, às vezes, do judaísmo, como Cornélio, né? E só ele, então, não é um prosélito. Exato. Ele não aderiu especificamente, mas quando vem a mensagem do evangelho, aí as coisas mudam de figura. Aqui nós temos agora a Lídia, ela recebe agora, né, a mensagem de forma, eu acho que mais profunda, né? Ela recebe o entendimento do Espírito Santo, que mostra que o Senhor lhe abriu o coração. Exato. E isso assim, é isso que a gente deve fazer. Eis que o semeador sai a semear, mas quem faz crescer, quem abre, né, o solo e faz essa semente germinar o Espírito Santo. Exato. Não podemos prescindir disso, é o Espírito que convence. Exato. E Paulo novamente, junto com Silas, né, toda a equipe de missionários ali, eles se permitem ser um canal por onde o agir de Deus vai passar para impactar a vida de Lídia. A primeira pessoa, então, ali na Ásia alcançada, a gente vai ver aqui, nós vamos, nesses próximos passagens aqui, 3 pessoas impactadas. A primeira, Lídia, batizada junto com a sua família, constrange os homens a ficar hospedados lá na casa dela. Olha, se vocês concordam que a minha conversão foi genuína, então fica na minha casa, você tem que ficar lá. Tipo assim, constrangeu-os, né, a ficar lá, e assim insistiu, eles aceitaram, foram recebidos lá. A hospitalidade dessa família, né, que recebeu o evangelho e os evangelistas. Exato. E aqui fica claro, né, como que o padrão de plantação de igrejas de Paulo e sua equipe missionária se repete. Tem uma conversão sincera, temos que capacitar essa pessoa. Então, imagine você, e a refeição ali, né, pastora Frana, não era uma refeição de meia hora. Essa hospedagem no mundo antigo levava dias. Sim. Né? Na verdade, era considerado uma indelicadeza, né, você não oferecer pouso e quem aceitava o pouso ficar pouco tempo. Também. Né? Então, eles passaram dias ali junto com essa família, né, toda a equipe de missionários. Paulo provavelmente compartilhou os planos dele com essa família. Essa família, o fato dela ser vendedora de púrpura, pode indicar que ela era uma pessoa de posses. Que era um material muito caro. Era caro na época. Eu ouvi falar que extraía então essa coloração de animais marinhos ou coisas assim, né? Isso, era um negócio caro. Os nobres compravam roupas coloridas, apenas pessoas ricas. Quem não tinha dinheiro, a roupa era cinza, era preto e pastel. Era preto e branco. E assim, provavelmente ela deve ter investido no resto da viagem. Ela deve ter colaborado nas entrelinhas dessa ideia. Sim. Né? Porque esse padrão já aconteceu outras vezes em outras viagens, né? Então, de novo, a missão atinge o seu propósito, né? E de novo Deus surpreende, de novo Deus impacta vidas, né? E a preocupação da missão é essa, é ajudar as pessoas a abrir o coração para a mensagem do Evangelho. Aí nós vemos essa operação do Espírito Santo,
né, agindo através desses evangelistas, desses homens de Deus, nessa família que recebe então. E nós temos, enquanto eles iam, então eles continuaram indo para o lugar de oração, né? Nós temos o relato que segue aqui no versículo 16. Aí nós temos o encontro com uma escrava. Essa escrava, toda vez que eles passavam, ela afirmava lá, né? Ela bradava, ela gritava, diz aqui: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Oh, glória a Deus, né? Estamos sendo bem recebidos aqui. Essa pessoa tá glorificando a Deus. Mas aí não era bem assim, né? Tinha algo ali, ela não era apenas uma escrava, né, vamos colocar assim em termos humanos, mas ela estava sendo escravizada por um espírito, né, pastor? Sim, exato. Infelizmente, naquela época, havia muita manifestação demoníaca e de muitas formas. E uma das maneiras que a manifestação demoníaca era percebida era por meio dos espíritos de adivinhação, né? Então, no mundo antigo, as pessoas eram muito esotéricas, as pessoas elas eram muito supersticiosas. E era para tudo, você não tinha previsão do tempo, você mal sabia das notícias, das coisas que aconteciam, então para tudo se consultavam as divindades, os espíritos adivinhadores. Então, por exemplo, essa ideia de você, essa ideia da sorte, essa ideia do azar, essa ideia do agouro, essa coisa do olho gordo, o medo da inveja, né? No mundo antigo, as pessoas elas eram muito dependentes desse tipo de superstição. E você tinha dois extremos. Você tinha o extremo da possessão demoníaca, que tomava conta de algumas pessoas, e esses espíritos de adivinhação agiam por meio das pessoas, que é o caso dessa escrava. E você tinha o caso dos charlatões. Sim. Aqueles que se faziam místicos para tirar dinheiro das pessoas, né? Mas essa moça, de fato, ela estava possuída por um espírito de adivinhação. E dava dinheiro para os seus senhores, exato. Né? Com isso aí era e naquela época, esse tipo de escravidão, a lei permitia. Então, a lei permitia que senhores de escravos, possuídos por demônios, ganhassem dinheiro com isso. Então, imagine a opressão que essa moça vivia, pastora Frane. Né? E aqui as escravas eram muito maltratadas. Então, se hoje há notícias de mulheres sofrendo violência doméstica, sofrendo a questão da violência contra a mulher, imagine no primeiro século, onde não tinham onde direito. A lei permitia que uma mulher dominada por um espírito maligno, fosse usada para dar dinheiro aos seus senhores. E não eram apenas homens que possuíam escravas nesse sentido, mulheres também possuíam escravas. Essa sociedade precisava do evangelho, né? Sim. E é interessante, né, que o espírito maligno reconhece a missão de Paulo e Silas. O espírito na boca dela, melhor dizendo, né? Na boca dela, reconhece que eles estão lá para pregar sobre como alcançar a salvação em Cristo Jesus. E isso é discernimento do Espírito Santo para eles entender que mesmo ela louvando a atitude deles, né? Sim. Mesmo ela louvando a atitude deles, ela estava ali, né? Não pela boca do Espírito Santo que ela proclamava isso. Exato. E aqui, se você me permite, pastora Fran, sem querer delongar, mas tem uma informação muito interessante que está oculta aqui. Paulo e Silas estão no mundo gentílico. Sim. O mundo gentílico não conhece as histórias do Antigo Testamento. Os grandes feitos do Senhor, os grandes milagres, sim, as coisas sobrenaturais que o Deus vivo fez na história de Israel. Eles não conhecem essas histórias. E quando o Senhor envia os discípulos, quando o Senhor Jesus está com os apóstolos, aparece ressuscitado, reforça mais uma vez a tarefa de pregar o evangelho, vão e ensinem todas essas coisas, né? E os sinais seguirão aqueles que creem. O mundo pagão não conhece o poder do Deus verdadeiro. Verdade. Então, Deus permite que esse espírito maligno se aproxime de Paulo e Silas, para que através da libertação que Paulo e Silas operam na vida dessa escrava, essa libertação sirva de sinal milagroso
para que os pagãos creiam que um Deus mais forte que a adivinhação chegou na cidade deles. Sim. Todo mundo sabia que aquela moça não errava as previsões dela. Ela dava muito dinheiro para os donos dela. Todo mundo sabia que se ela falasse que ia chover, ia chover. Se ela falasse, não faça isso porque vai dar azar, não devia fazer. Mas agora, há dois pregadores ali, mais poderosos do que ela, que não apenas expulsam o espírito maligno, mas restauram a dignidade dela. Fazem dela um ser humano de novo, a imagem e semelhança de Deus. E agora, os donos de escravo não têm mais a causa que permitia eles dominarem ela. Eles agora deveriam colocar ela em liberdade. E então eles se indignam. Perderam a fonte de renda nessa escrava. Exatamente. Arrastam eles para a presença das autoridades ali de Filipos e levam então até a praça do mercado local onde estavam ali os magistrados. E então dizem, esses caras estão trazendo costumes que não são nossos romanos aqui, né? Não são nossos costumes romanos, não podemos seguir isso, pois contrariam nossas leis. E levantaram ali uma multidão revoltada. Assim os magistrados mandaram tirar a roupa dos dois, açoitaram eles com varas. E a Bíblia fala que eles foram severamente açoitados. Sim. Depois lançados na prisão. Aí nós temos, então, já uma família alcançada, a família de Lídia. Nós temos uma escrava liberta. Então, alguém de posses, alguém bem conceituado. Depois a escrava liberta. E agora nós temos um outro personagem que é inserido, que lá na prisão eles encontram também uma autoridade de média patente, vamos colocar assim, Sim. O carcereiro. O que acontece nessa prisão, pastor? Eles são jogados lá e são amarrados no tronco. O que a gente tem que também não pode perder de vista é que esse evento, a libertação da escrava, causou um tumulto muito grande na cidade. Né? A rede social da cidade, o Instagram da cidade saiu do ar, porque isso nunca tinha acontecido. É que a gente não tem tempo, mas quando diz assim, esses homens estão trazendo costumes que não são nossos, eles na verdade estão com medo de Paulo e Silas. Se em uma visita eles liberaram uma escrava, o que eles poderiam fazer se chegassem aos sacerdotes sagrados? Sim. O que eles poderiam fazer se entrassem no templo onde os demônios se manifestavam? Porque nós sabemos que naquela época havia muita prostituição, havia muita coisa errada dentro dos templos pagãos, e eles foram para lá com essa missão de colocar em liberdade os pecadores. Então, por que eles apelam para a força dos magistrados? Na realidade, a economia da cidade agora está afetada. Esse meio de vida... O evangelho colocou em xeque, em risco ali meio toda de vida, a fonte de renda deles. Porque a notícia se espalhou. Essa moça era conhecida. E assim, a gente lê o texto com pressa, a gente acha que foi um evento assim de minutos. Não foi. Isso foi gestado, isso germinou durante dias. Sim. Né? Para dar tempo da notícia espalhar, para dar tempo de formular a denúncia, para dar tempo de prendê-los, para dar tempo de ouvi-los, para dar tempo de açoitá-los, né? Então, quando eles chegam lá no cárcere, na prisão, o carcereiro já sabe que está prendendo os homens que colocaram, que libertaram de um espírito maligno uma das adivinhas mais poderosas da cidade. Né? Como eles não podiam conter a força espiritual de Paulo e Silas, eles tentaram contê-los com violência. Então batem neles, dão uma surra neles, né? Os soldados romanos, eles castigavam, né? Há quem diga que esses açoites, né, feriram Paulo e Silas de tal modo, né, dos ossos da costela ficar expostos, né? E o texto chega a dizer que eles foram jogados no cárcere, e esse cárcere era um local horrível, um local onde ratos viviam ali, animais peçonhentos, né? Não havia latrinas, banheiros como tem hoje, não tinha higiene, não, era arejado. A comida eram os amigos que traziam porque a cadeia não dava comida, né? Então assim, um ambiente o pior possível,
né? Um antro de doença, né? E esses homens são jogados nesse lugar porque libertaram uma mulher do poder das trevas. Mas a cidade já sabe que eles têm um poder que os adivinhos não têm. Sim. Eles têm um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de agir que ali não tem. E se tem uma coisa, pastora Fran, que o povo gosta, é novidade. Se tem uma coisa que o povo gosta, é novidade. Você falou do terremoto, né? Sim. Eles estão ali enfermos, machucados, e Paulo vira para Silas e fala: Silas, você ainda tem um pouco de energia? Então vamos adorar ao Senhor. Você imagina, eles podiam estar gemendo, murmurando. É uma reação até, vamos dizer assim, seria natural, né? Sim, Nós, um reflexo como seres natural, humanos, né? Então, com as costas ali abertas, presos no tronco. Então, alguns comentários que dizem que até isso era um meio de tortura também, né? Eles ficarem presos com as pernas a um tronco ali. Mas à meia-noite eles estavam cantando e louvando a Deus. E aí, Silas, que música você tem na cabeça aí? Vamos louvar a Deus. Isso é algo impressionante de ver. Então a gente vê assim, eles em meio ao louvor, houve um terremoto. E a gente vai continuar daqui a pouquinho essa história, que nós vamos louvar a Deus. Glória seja a Deus, que bênção, né, pastor Eduardo? Graças a Deus. Dá pra imaginar eles cantando lá dessa forma, né? Imagina ali em meio aos açoites, em meio àquela sujeira, em meio a um lugar de desesperança. Um lugar onde, às vezes, uma prisão poderia significar morte, assim, com grande chance. Não sair dali. Como a gente vê nos filmes, né? Fim da linha, né? Um fim da linha. Em meio ao louvor. Assim, isso me chama a atenção pelo seguinte, às vezes a gente valoriza muito as questões sentimentais nossas, né? Nosso coração está sentindo algo, eu não estou muito bem, eu não vou fazer, não vou louvar. Então, não deixar de abrir os nossos lábios para louvar a Deus, não deixar de glorificar a Deus, independente das nossas condições. Ali eles estavam cheios de energia, o corpo moído, literalmente, mas eles estavam cheios de energia do Espírito Santo, né? Assim, energia, digamos assim, para louvar a Deus. A força vem de Deus, né, pastor? Né? O mesmo Paulo chega a afirmar em outro lugar, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Exatamente. Né?
nós estamos falando de vidas impactadas, né? Esse testemunho, a maneira como eles estavam enfrentando esse sofrimento, a maneira como eles estavam lidando com tudo aquilo de ruim que estava acontecendo com eles, mexeu com o carcereiro, né? O carcereiro assistiu tudo aquilo. Provavelmente eles devem ter cantado vários dos salmos que falam sobre livramento, que falam sobre confiar no Senhor, né? E nós sabemos que os adoradores sabem disso também, que muitos salmos são hinos. E muitos dos hinos que são salmos foram feitos em momentos de tribulação. E esse testemunho deles mexeu com o carcereiro, né? Até que vem o episódio do terremoto, enquanto eles estão louvando. A Escritura diz no capítulo 16 que as cadeias, né, as algemas, as trancas foram destruídas pelo terremoto. O capricho do terremoto, né? Sim. O terremoto quebra as trancas, mas não desaba a cadeia. Não fere ninguém, né? No sentido Né? de machucar. Você pensar assim, que terremoto cirúrgico esse? Exatamente. O terremoto, ele destrói os parafusos As né? trancas. Das trancas, os ferrolhos. destrói os pinos das algemas, mas não destrói a construção, né? E o carcereiro achando que todo mundo fugiu. Imagina a escuridão daquele momento, A escuridão né? do momento, Eles estavam né? ali louvando na escuridão daquele momento, assim, o que nós vamos fazer? Vamos louvar a Deus. Assim, a gente só faz pelo poder do Espírito Santo. Só. E eles lembraram de Mateus 5, né? Bem-aventurados serão vocês quando vocês forem humilhados, ultrajados por causa do meu nome. E assim a gente lembra das palavras do Espírito Santo também ali para quando Paulo foi restaurado ali, que importava ele sofrer, restaurado da sua cegueira, né? Quando ele ia ser acolhido, que importa sofrer pelo meu nome, nas palavras do Senhor Jesus, né? Então, Paulo agora estava entendendo, acho que talvez com um pouco mais de ênfase o que o Senhor Jesus disse Sim, nesse com sentido. certeza. E tudo isso, né? Chega um momento em que o carcereiro se dá conta de que as celas estão abertas, os prisioneiros fugiram. Naquela época, o carcereiro que permitisse um prisioneiro fugir pagava com a própria vida. Então ele desembanha, né, a espada, ele saca da sua própria espada e já num gesto de tentar se matar para evitar o castigo que seria pior, né? Sim. E aí Paulo grita, né? Não faça isso. Estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Tá todo mundo aqui, né? Fica aí, né, um parênteses, né? Fica aqui o exemplo dos apóstolos sobre a valorização da vida. Sim. Toda vida é importante para os apóstolos, né? Até mesmo a vida de quem Do seu algoz. de quem fez mal para mim. Sim. Até mesmo a vida de quem fez mal para mim vale mais, né, do que qualquer coisa. Fecha parênteses. Sim. E aí o carcereiro, ele já sabe o que aconteceu, por isso ele faz a pergunta. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Esta palavra senhores, no original, ela é muito interessante, né? Na realidade, é uma declaração de respeito. Aham. Que carcereiro vai tratar prisioneiro com respeito? Assim. Agora, olha o capricho da passagem. Qual foi a fala do espírito maligno na boca da adivinha? Sim. Esses homens estão aqui. E vieram anunciar, né? Servos do Deus Altíssimo vieram anunciar como vocês podem ser salvos. E o que pergunta o carcereiro agora? Que devo fazer para ser salvo? É a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, né, agindo assim de uma forma sobrenatural, somente impactante. só no poder do Espírito. É isso que faz a diferença. Nós podemos ter todos os méritos, vamos colocar humanos, né, de eloquência, de esperteza e tudo mais. Que não é ruim. O que muitas vezes ajuda, sim, né, no sentido da gente ser um pouco mais despachado em umas coisas. Uhum. Mas assim, é o Espírito Santo que faz. Se Deus não agir, Se Deus não age, se Deus não agir, não há operação. E aí, o texto, né? Paulo, amigo, creia, né, no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E mesmo sendo daí tarde da noite, a gente vê que o carcereiro cuida deles, né, trata as feridas deles e em seguida
ele e todos os seus foram batizados. Que noite, hein? Que noite, pastor. Daí, na manhã seguinte, aí os guardas ordenaram ao carcereiro, solte esses homens, né? Pensaram assim, demos uma surra nesses camaradas aí, agora eles vão aquietar um pouco, não vão voltar a incomodar aqui. Me permite voltar de novo? Sim, sim. Você percebeu que o carcereiro não pôs eles em liberdade, né? Verdade. Depois do batismo. Verdade. Manteve-os. Como assim? Esses homens... Eles vão continuar presos depois do terremoto? Como assim? Eles vão oferecer salvação nesse Deus deles aí? E eu mantendo eles trancados, porque o carcereiro trancou eles 2 vezes. Trancou a primeira vez que eles chegaram. Verdade. E trancou depois do batismo. Só depois vem o alvará de soltura. Né? Não havia a menor chance de não ser impactada pelo testemunho dos apóstolos. Verdade. Né? É nítido como que o evangelho está aderente, né? Está aderido, está colado na vida dos apóstolos de uma maneira tão assim inseparável de quem eles são. O que são os apóstolos? Eles são o evangelho. São pessoas como nós, mas eles encarnaram o evangelho de uma certa forma que, assim, se for preciso eu ficar preso injustamente para salvar o meu carcereiro, eu fico. Né? Paulo poderia ter dado uma carteirada no carcereiro assim que ele chegou. Escuta, vocês vão prender cidadão romano sem julgamento justo? Né? Que talvez o Eduardo faria, talvez o Afrânio faria. Né? Se escuta, vocês não vão respeitar os meus direitos, né? A gente que vive numa era de direitos, né? Aqui no Brasil principalmente, né? Que tem aquele ditado infeliz, né? Nosso, você sabe com quem você está falando? Uhum. Né? Fica claro aqui uma aplicação para nós, né? Deus nos usa nos lugares mais inimagináveis. Improváveis, né? As circunstâncias mais adversas podem contribuir para a salvação de alguém. A gente olha aqui o fato, então eles, né? O carcereiro se dirige a eles agora para libertar, né? Diante da ordem superior. Então, ó, os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Pode ir embora. Deles, né? Não é por aí. Nós somos cidadãos romanos, a gente foi açoitado na prisão e querem que a gente vá embora? Sim. A gente tem os nossos direitos de maneira nenhuma. Uhum. Manda eles virem aqui. Eu li comentários, pastor, que com essa atitude de Paulo aqui, ele estava querendo também, vamos colocar assim, um salvo-conduto, digamos, né? Até para que os outros vissem, né? Tipo, nessa questão de direitos. Não são simples judeus que estão ali de qualquer forma, né? Sim. E assim, eles saem da prisão. Provavelmente, pastor, não te interrompendo, Sim. O que deve ter acontecido? A notícia se espalharia entre as outras bases militares. Uhum. Né? Aconteceu aqui em Filipos e era uma rota importante, famosa. Ali era, digamos assim, um batalhão famoso, conhecido. Que não se repita lá na frente. Então, provavelmente, eles mandavam a notícia se espalhar, né? De base em base, cuidado aí com o cidadão romano, não vai prender cidadão romano como aconteceu lá em Filipos. Aí quando eles chegavam na cidade, né, provavelmente já sabiam, tem gente aí na cidade, né, tem uma dupla assim, ou um trio, né, porque Lucas deve estar junto. Sim. Né? Então a intenção de Paulo era de fato aqui usar agora o direito dele, né, porque o magistrado vindo até Paulo era a prova de que o magistrado tinha sido ilegal. A prisão tinha sido ilegal. Sim. Como é que o magistrado agora ia negar? Tinha testemunhas. Então Paulo agora o que ele faz? Ele faz esse movimento para ele ter uma carta na manga, vamos dizer assim, para onde ele passar, eu sou o cidadão romano que Filipos prendeu injustamente sem julgamento. Pode falar com o magistrado tal. Sim. Então ele teria uma abertura, uma penetração melhor por onde mais ele fosse, né? Porque quanto maior fosse a cidade, maior a chance de problemas, maior a chance de perseguição, maior o número de inimigos. Sim. Então, e Paulo estratégico, mais uma vez, né? E assim foi essa primeira, essa situação que a gente vê em Filipos aqui, três situações, né? De famílias alcançadas. Aqui nós temos a Lídia,
nós temos a escrava, nós temos o carcereiro. Exato. Dá para dizer que aqui começa a igreja. Não temos os pormenores, né, como a gente viu, assim exatamente, mas sim. podemos já temos um plantel aqui para se instalar uma igreja. Exatamente. E uma igreja muito importante, né? Uma igreja muito importante. Nós vamos ver depois, quando Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, né? É uma das igrejas que mais se preocupou com as prisões de Paulo, né? Sim. Paulo depois ele ficou preso mais vezes, né? Inclusive a igreja fez uma lição bíblica que explicou muito bem isso para nós, né? No primeiro semestre desse ano. Tanto que esta cidade, né, Filipos, tem um carinho especial no coração de Paulo, né? Não só pela questão estratégica, mas a maneira como esses irmãos foram edificados com a carta que depois Paulo vai enviar para eles, né? Olha, eu quero que vocês saibam que tudo que aconteceu de ruim comigo contribuiu para o avanço da pregação do evangelho. Amém. Né? A gente vai, né, assim, resumir um pouquinho essas partes finais da viagem. A gente se deteve um pouquinho mais nesse fato aqui em Filipos. Sim. Então eles vão seguir a viagem, Paulo e Silas. Nós vamos ter eles anunciando em Tessalônica a mensagem. 3 semanas ali, 3 sábados seguidos discorrendo a escritura. Daí surge lá os atribulados, vem atrás deles ali. Exato. Ficaram com inveja, não acharam eles para pegaram da casa de Jason, invadiram a casa de Jason, e assim pegaram Jason e alguns outros irmãos, levaram diante do conselho. Jason foi ali acusado, obrigaram Jason e outros irmãos a pagarem fianças e depois soltaram. Sim. Desse episódio de Tessalônica, não sei se você quer comentar alguma coisa, pastor, que daí eles seguiram para Bereia também, né? Sim. É muito interessante a estratégia de Paulo, né? E de Silas e dos seus companheiros de viagem. Eles não vão assim a esmo, né? Eles não vão por ir aos lugares. Quando a gente vai olhar a geografia desses lugares, as cidades elas estão em pontos estratégicos, né? É muito interessante a inteligência deles. Eles querem locais de fluxo. Então, onde tem gente em fluxo, eles estão pregando o evangelho. Porque está muito claro no coração de Paulo a convicção de que as pessoas que sinceramente aceitam a mensagem e são convertidas, elas mesmas espalham a mensagem por onde elas vão. Né? Verdadeiramente impactadas. De uma maneira muito orgânica, de uma maneira muito fluida. Né? E os sinais estão acompanhando eles no mundo pagão. Os sinais estão acontecendo. Né? Cristo está dando a eles palavra de sabedoria, está dando a eles poder do Espírito. Né? Quando Paulo vai escrever a Tessalonicenses, né? Ele vai dizer para eles, para esses irmãos, que ele sempre dá graças a Deus pela vida daqueles irmãos, e ele chega a dizer o seguinte no capítulo 1 de Tessalonicenses, que é a igreja de Tessalônica. Isto. Por onde eu passo, eu conto para as pessoas a maneira extraordinária como vocês receberam a palavra do Evangelho, como verdadeira palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. E por que eu destacaria Tessalônica? Tessalônica foi um dos lugares onde Paulo ficou menos tempo pregando o evangelho. E foi um dos lugares onde o evangelho mais cresceu. E é interessante a fala quando levam, né, o pessoal ali da casa de Jason para as autoridades. Aqueles que têm transtornado o mundo, eles agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Exatamente. A fama já corria. A fama do evangelho, né, desses homens proclamando o evangelho já corria. Quer dizer, a força do impacto, né? As pessoas que... Interessante, porque o evangelho ele impacta, nessa época, os convertidos e os resistentes. Os convertidos porque mudam de vida, descobrem o Deus verdadeiro, entram em comunhão com a igreja e o Deus verdadeiro, a vida das pessoas muda para melhor. E os que rejeitam o evangelho são impactados negativamente porque o sistema de pecado onde eles vivem agora é abalado. A economia da idolatria agora é abalada. Os costumes passam a ser revisados. Porque o evangelho começa a transformar o meio. E aí, na visão dos rebeldes, na visão dos incrédulos que não querem aceitar o evangelho, isso é um transtorno. Né? Então, eles estão, na verdade, com medo do evangelho, porque essa mensagem de Paulo vai mudar a cidade, vai mudar as famílias, vai mudar a economia, vai mudar a política, vai mudar a educação.
E por onde a igreja passa, ela muda o ambiente. Então, por isso que eles rapidamente repetiram o padrão, né? Vão lá, incitam pessoas importantes para fazer falsas denúncias, né? E aí Paulo precisa fugir, para não ter que passar o desgaste de novo, né? E chegam a outra cidade chamada Bereia, né? Lá em Bereia, né, a gente vê assim, essa sequência na viagem. Lá em Bereia eles procuram a sinagoga. Sempre lembrar assim, né? É procurada a sinagoga em primeiro lugar, se há uma sinagoga, Sim. no sentido de que o judeu já está preparado para receber a mensagem do Messias, porque Sim. ele aguarda o Messias. Sim. E assim foi, pregavam. Só que de Bereia tem uma qualidade daqueles irmãos que eles ouviam. E a gente tem que lembrar que eles não têm uma biblinha assim como a gente, né? Exato. Eles não tinham um livrinho tão prático assim, Exato. né? Eles tinham que pegar nos rolos e conferir. Ouviam, pesquisar e bastante, depois desenrolavam lá o material para desenrolar o rolo. Desenrolar o rolo. E assim eles, né, receberam ali a mensagem do evangelho. E nisso veio os judeus de Tessalônica atrás dos caras em Bereia. E nisso aí Deus vai operando e a obra vai continuando. Deus, né, não é a perseguição que vai impedir. Pelo contrário, Deus usa para os seus propósitos, inclusive, né, essas dificuldades que são criadas. Paulo e Silas estavam lá. A gente tem Paulo seguindo para Atenas, né? Só para a gente avançar um pouquinho aqui. Ele chega em Atenas. Atenas tinha, então, né, a grande Atenas, a famosa Atenas. Nós temos lá, então, o centro da cultura, né? Então, nós temos a Grécia ali nesse sentido. E lá ele vai encontrar, ele vai debater com alguns filósofos. Sim. Então, a gente tem esse espaço. Ele debate, fala da ressurreição de Jesus. Nem todos entendem o que ele está falando. Quando ele fala de Cristo, fala ressurreição, será que são deuses que ele está inventando ali? Alguns não se fecham e não conseguem compreender. E assim ele vai. E é levado diante do conselho e começa a falar aos homens lá no versículo 22 do capítulo 17 de Atos. E ele vai explicando. E é interessante essa fala, né? Ele procura o apóstolo Paulo, com o conhecimento humano que ele tinha e no Espírito de Deus, sim, ele faz pontes da cultura local com o Evangelho. Sim, sim. Paulo é um homem, no sentido de cultura, ele é um homem do mundo da sua época. Ele não tem problema com a cultura da sua época. Ele conhece e domina a cultura da sua época. Ele tem formação judaica e tem formação helênica, né? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre, filósofo, rabino, né? Paulo é versado em vários tipos de conhecimento. Paulo fala várias línguas, então o mundo para Paulo, a sociedade daquela época para Paulo é o quintal da casa dele, né? Estar em Atenas e estar em Jerusalém, para ele é praticamente a mesma coisa. Ele se sente bem em qualquer lugar, né? Ele chega a dizer que sabe entrar e sair de qualquer situação, mas não porque ele participa dos pecados das pessoas, não. Porque ele sabe que está em missão. E aí Paulo, em Atenas, nesse local chamado Areópago, que parecia-se como um teatro, né? Parecia uma sala de aula, onde os filósofos debatiam as suas ideias filosóficas, Paulo ele vê uma oportunidade, né? Que ele vê lá as prateleiras dos ídolos, né? Havia vários tipos de deuses e havia uma plaquinha com a prateleira vazia, escrito ao Deus desconhecido. Porque se entende que, né, reza a lenda, os comentários que a gente vê, que não podia deixar de nenhum Deus ser contemplado. Tá, né? Contemplado ali com a sua... Então, quem é esse Deus aqui? Vamos botar um Deus desconhecido, não sabemos quem é, mas vamos botar a plaquinha dele. Pode aqui. Aparecer uma divindade que a gente ainda não conhece, né? Na fábrica de ídolos da Grécia. É verdade. E aí Paulo aproveita essa oportunidade e disso ele faz aquilo que nós chamamos de gancho, né? Ele faz uma ponte, né? Ele exalta a religiosidade das pessoas daquele lugar. Ele não começa atacando a idolatria do lugar, né? Ele não começa digamos assim, entrando em conflito com as pessoas do lugar, muito embora as pessoas do lugar estivessem crendo de maneira errada. Mas Paulo ele consegue fazer uma articulação, pastora Frane, partindo do ponto onde as pessoas estavam. Já que vocês são religiosos, vamos começar pela religião. Já que vocês admitem a possibilidade de um Deus desconhecido, então vou apresentar para vocês o Deus que vocês não conhecem. Esse Deus que vocês não conhecem, né, ele criou os céus e a terra, né, nos criou a sua imagem e semelhança e enviou Jesus Cristo para morrer e ressuscitar em nosso lugar para perdão de nossos pecados. E hoje ele ordena
que todos nós nos arrependamos de nossos pecados e sirvamos a esse Cristo em humildade e santificação, né? Verdade. E então ele não vai de pronto, ele não vai criticar tudo que está ali. Ele critica de um modo muito sábio. E se me permite, pastor, até estava a gente conversando com as nossas lideranças também, assim, falando no nível de igreja local, eu acho que a gente tem que sempre atentar para isso aqui, né? Essa questão da gente criar pontes e não colocar muros. Então Exato. vamos colocar assim, todos... aqui temos um contexto de idolatria e tal. O apóstolo Paulo, isso são demônios. Imagina, ele vai sair pregando lá, isso é coisa do diabo. Tipo assim, até o conceito de diabo é uma coisa que para eles talvez não entenderiam. Mas assim, ele não começa a sua fala do evangelho falando sobre a condenação no sentido de fechar uma porta. Ele usa esse entendimento que eles têm acerca das coisas, acerca das suas divindades, do quanto eles procuravam ser felizes dentro, né? Há uma divindade para cada coisa, Deus da guerra, Deus do amor, a Deus da saúde, da agricultura, a Deus para tudo que é tipo de coisa. E dentro dessas divindades todas, ele procura fazer uma ponte para apresentar a luz de como é superior, né, a mensagem do evangelho. O evangelho, ele não precisa agredir. O evangelho não precisa ofender, não no sentido do que é agressão e ofensa para nós. Isso. Paulo não está concordando com aquilo. Paulo não apoia a idolatria de Atenas. Ele chega a dizer que os ídolos nada são, e chega a dizer na mensagem aqui que espíritos malignos se ocultam atrás das imagens, né? Mas Paulo entende o que está latejando no coração de Paulo. Esses gregos estão perdidos. Se eles continuarem assim, estão condenados. Se eu chegar ofendendo a religião deles, se no meu primeiro contato com eles for um contato de ofensa, eu nunca mais vou ter chance de falar com eles. Se fecha uma porta. Né? Exatamente. E aí ele guiado, é o Espírito, né? Guiado pelo Espírito, ele encontra uma maneira de fazer ponte com eles, de criticar sem ofender, de ensinar a verdade sem bater, de mostrar o que Deus espera deles, sem fazer com que, sem deixar Deus assim, sem, digamos assim, sem pintar a imagem de um Deus pior. Isso acontece muito hoje na evangelização. Nós temos uma mensagem maravilhosa, temos um Deus maravilhoso, mas a gente pinta muitas vezes um Deus que não tem nada a ver com a mensagem que a gente está anunciando, por causa do jeito que a gente chega. Que a gente leva nessa mensagem. Todo ladrão sabe que o que ele faz é errado. Toda prostituta sabe que o que ela faz é errada. Todo marido adúltero sabe que o que ele faz é errado. E por estarem perdidos nesses tipos de pecado, eles sozinhos não conseguem entender o quanto é necessário abandonar essa vida. É aí que entra a igreja. Por isso a igreja precisa ter a sua palavra palatável, né? Ter uma forma de anunciação, de proclamação que seja edificante. Tanto é que o texto vai dizer que alguns gregos creram. Verdade. Alguns filósofos, inclusive, creram, né? A maioria rejeitou. Eram epicureus, né? Filósofos de linha materialista, que não criam na ressurreição, né? É assunto para outro dia isso aqui. O porquê que eles não criam na ressurreição. Fica a dica para vocês aqui, né? Precisamos fazer um dia aqui, só um encontro desse sobre ressurreição, né? Sim. E aí muitos creem. Alguns creram, né? Não foram poucos. E disso nasce uma igreja em Atenas, a capital da idolatria, né? O local mais improvável, Deus planta uma igreja. O lugar mais difícil em termos de ideologia, em termos de cultura, a Grécia era a terra, Atenas era a terra da homossexualidade, era a terra do desvirtuamento dos papéis, né? Entre masculino e feminino. Era o local da política onde fervia tudo, né? De um jeito, de um lado para o outro. Era o lugar do comércio forte, gente muito rica e gente também muito pobre. Quer dizer, um lugar dificílimo. E no meio desse contexto nasce uma igreja. A gente pode até mencionar talvez um novo termo aí, dentro do pecado estrutural daquela sociedade. Pecado estrutural. O pecado que estruturava o andamento das coisas, chega à luz do evangelho. A palavra de Deus não volta vazia, né? Muitos rejeitaram, mas houve quem creu. É verdade. Então,
Isso faz parte ali desse andamento. A gente, né, olha e a gente olha para dentro da nossa proposta aqui. Eu acho que a gente caminhando mesmo para o final disso tudo, a gente vê depois ali esse final da segunda viagem missionária. Sim. A gente no próximo programa vai estar abordando Priscila e Áquila e os outros desdobramentos aqui, mas eu acho que a gente hoje teve uma boa fala, assim, e tentou aplicar para as nossas vidas, né? Com certeza. Essas vidas impactadas pelo poder do Espírito Santo, impactaram outras vidas que continuaram impactando. Esse agir, esse fluir de Deus, que ele opera na transformação de vidas, na salvação delas. Eu não sei quanto a você, mas eu sinto o eco de Isaías 6 na vida de Paulo e Silas. Quem irá por nós? Sim. Aí o profeta diz, né? Eis-me aqui. Pode me enviar. Sim. Né? Quem irá levar as decisões do Concílio de Jerusalém para as igrejas que não são judias? Sim. Aí eu consigo imaginar, né? Paulo, Barnabé, Silas dizendo, nós estamos aqui. Podem contar conosco. Nós ajudaremos a impactar outras vidas, né? Como o evangelho impactou a nossa. Minha oração, pastora Frane, é que Deus levante nessa geração cristãos com esse mesmo ímpeto, com essa mesma disposição, né? De permitir ser um canal onde Deus vai impactar outras vidas. Não faz nenhum sentido guardar o evangelho só para nós. Não faz nenhum sentido retermos as bênçãos da salvação apenas para nós e nossos filhos. Nunca foi tão urgente propagar e proclamar o evangelho, né? Na simplicidade de um copo d'água que eu ofereço, na complexidade de uma pregação difícil que eu preparo, na venda de um pedaço de tecido como Lídia, Sim. na exposição de uma palestra como Paulo fez lá entre os filósofos, ou até mesmo libertando pessoas das amarras do diabo, que é o caso da moça que era adivinha. Sim. Né? Eu oro para que Deus levante uma igreja que esteja cada vez mais disposta a ser usada por Deus aonde Deus enviar. Isso faz toda a diferença. A gente nunca esquecer que a gente vive na missão de Deus, fazer discípulos, né? É vida tocando vida. A gente hoje vive em tempos tão individualistas, né? Onde a gente se preocupa tanto com a nossa agenda, mas Deus tem uma agenda a cumprir. A gente aguarda a volta do Senhor Jesus. E para isso a gente precisa lembrar de que a igreja de Cristo é a igreja que proclama, é a igreja que leva a mensagem do Evangelho, e não sem resistência, não sem aflições, mas leva a mensagem do Evangelho. E ao seu tempo voltará trazendo seus frutos. Graças a Deus. Bênção demais. Pastor Eduardo, então eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje aqui. Queria agradecer muito a todos que compartilharam dessa transmissão, todos vocês que comentaram aí também. Queria agradecer ao pastor Carlos Eduardo pelo bom bate-papo que a gente teve aqui. Queria agradecer, né, a disponibilidade de a gente trocar ideia sobre tudo isso. E queria agradecer a Andressa e o William, que a gente vai ter mais louvor na sequência para a gente encerrar. Mas antes disso, pastor Eduardo, se tiver sua consideração final e uma oração, então, para nos despedirmos deste encontro. Amados irmãos da Convenção Sul e amigos que nos acompanham, Deus tem uma missão. E essa missão é proclamar Cristo nascido, crescido, morto e ressuscitado para perdão dos nossos pecados e de todos aqueles a quanto Deus chamar. Apresente-se ao Espírito Santo, meu irmão. Apresente-se lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Fale de Jesus. Fale que Ele perdoa pecados. Fale que Ele ama as pessoas. Diga para as pessoas que Deus está interessado nelas, independente do contexto em que elas estejam vivendo. E nós veremos Deus impactar vidas como Ele impactou a minha, a sua e a de todos nós. Onde você está, reúna quem estiver com você. Vamos fazer uma oração para Deus abençoar a nossa sexta-feira. Amém? Querido Deus, como foi bom meditar na sua palavra junto com os nossos amigos e como o nosso coração ele fica aquecido cada vez que a gente volta para a sua palavra, Senhor. Nessa oração dessa sexta-feira à noite, já santo sábado do Senhor, eu quero interceder pela Convenção Sul,
pelos amigos e irmãos que acompanham essa transmissão pela internet. Mas também quero pedir ao Espírito Santo que ele separe mais pessoas para proclamar o Evangelho do Senhor, como o Senhor separou Paulo, Barnabé e Silas. Nós precisamos, meu Deus, a sua igreja precisa. Nós precisamos cumprir a missão que o Senhor delegou a cada um de nós, de ir, fazer discípulos, ensinando eles a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aguardando assim a tua volta. Dá-nos esta coragem, Senhor. Dá-nos este ânimo. Faça, meu Deus, conosco o que o Senhor fez com estes homens, e que a missão de ganhar vidas seja a missão da nossa vida, Senhor. Que a missão de trazer almas arrependidas aos pés de Cristo Jesus seja o trabalho mais importante do Eduardo, do Afrânio, de todos aqueles que atendem pelo nome de cristãos. Desperta a Convenção Sul, Senhor. Desperta os ministérios de evangelismo das igrejas locais. Desperta os pastores, os missionários, os irmãos voluntários. Senhor, que sua igreja possa colher frutos advindos dessa missão gloriosa, que é a missão de proclamar Jesus Cristo, o Redentor da humanidade. Se há alguém sofrendo essa noite, Senhor, se há alguém nos assistindo pela primeira vez e que sentiu seu coração arder pelo Evangelho, Espírito Santo, visite esta vida e salve-a por meio da palavra. Salve esta vida, Senhor, por meio do seu Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.